Olá, aluno do nono ano, então hoje iniciamos a semana 3 do Plano de Estudo Tutorado, volume 5. Coloque a data de realização das atividades e destaque os conteúdos relacionados, que são figuras de linguagens e textos reivindicatórios. Na página 10, nós temos a atividade 1. Leia o texto abaixo e responda as questões a seguir. Guarda ambiental resgata bicho preguiça pela segunda vez em 2 dias em bairro de Valinhos. O animal estava no bairro Reforma Agrária e, segundo guarda municipal, provavelmente foi capturado e vivia em domicílio. Ele já havia sido resgatado no dia anterior. A Guarda Municipal de Valinhos, São Paulo, resgatou um bicho preguiça encontrado no bairro Reforma Agrária neste domingo, dia 16. Segundo a equipe da Guarda Ambiental, o animalzinho já havia sido retirado do meio urbano no sábado, dia 15, mas retornou à vida domiciliar. O bicho preguiça foi avistado por uma equipe da Polícia Militar durante policiamento preventivo na região e os policiais acionaram a guarda. O animal é oriundo da Mata Atlântica e tem cerca de 2 anos de idade. Felizmente, ele não estava ferido. Os guardas acreditam que ele tenha sido capturado e que vivia em domicílio, já que mesmo após ter sido solto na mata, voltou ao bairro. Após o novo resgate, ele foi levado até a Associação Mata Ciliar em Jundiaí, São Paulo, para análises veterinárias e posteriormente ser devolvido à natureza. Então, nós temos aqui uma notícia, como observamos em disponível em, e temos algumas questões. A primeira, qual o fato noticiado? Nesse caso, você pode recorrer à manchete, que é esse título inicial, ou também ao primeiro parágrafo do texto. Número 2. No trecho segundo a equipe da Guarda Ambiental, o que quer dizer o termo segundo? Então, você vai perceber que nós temos aqui 2 momentos em que se utiliza o segundo e você pode entender que é conforme a guarda municipal, de acordo. Então, responda nessa perspectiva. Número 3. Por que esse termo segundo é importante para a notícia? Então, eu vou recorrer a um site para lhe explicar melhor sobre essa questão. Eu estou aqui no site português.com.br e trago o significado de argumento de autoridade. Por quê? Quando utilizamos a palavra conforme, de acordo, é porque vamos apresentar, não é, uma pessoa ou um grupo de pessoas as quais vão defender um ponto de vista. E nesse sentido, tá, chama atenção para a questão do argumento de autoridade. Vamos ver aqui. A argumentação de autoridade consiste em apresentar e interpretar a opinião de outros autores. Por que fazer isso em nosso texto ou em uma notícia? É simples essa resposta, com o objetivo de dar maior sustentação às nossas ideias e credibilidade ao nosso texto. Acessamos reflexões de autoridades no assunto, como líderes políticos, artistas, filósofos, historiadores, a fim de que as nossas ideias, no caso de quem escreve a notícia, tenha como fundamentação os argumentos de especialistas no tema abordado. Eu chamo atenção nessa palavra aqui, credibilidade, tá? Então, coloque aí na sua resposta. Voltando aqui no nosso material, questão número 3. O uso do termo oriundo no trecho, o animal é oriundo da Mata Atlântica e tem cerca de 2 anos de idade, remete a que verbo? Então, nós vamos assim ver o significado de oriundo para que você responda essa questão. Eu estou aqui no sinônimos.com.br e oriundo é o mesmo que originário, proveniente, procedente, natural, nativo, provindo, vindo, descendente, derivado, filho, nascido, resultante. Então, você vai pensar qual palavra pode substituir aí oriundo
e que, no caso, pode representar essa ideia do verbo. Número 4. Qual foi o tom utilizado pelo autor da notícia para relatar um fato repetido? E que termo indica esse tom? Então preste atenção aqui nessa parte em rosa que eu marquei, é o termo, tá? Pela segunda vez em 2 dias. E aí você vai imaginar o tom. É um tom de revolta, é um tom de alívio, é um tom em que ele destaca que isso merece ser noticiado. Pensa nessas perspectivas. Atividade 2. Leia os textos e responda as questões. Fortaleza, 7 de março de 2010. Caro senhor gerente do supermercado, preço bom. Loja da Rua da Praça, 18. Há muitos anos nossa família é freguesa deste supermercado. Hoje, porém, estamos muito decepcionados com o atendimento de sua loja. Semana passada, no dia 2 de março, compramos um pote de 500 gramas de maionese. Que coisa que, apesar de estar dentro da data de validade, estava visivelmente estragada e cheirando mal. Ao mostrarmos a nota da compra e pedirmos a substituição do referido item ao funcionário identificado como Armando Guerra, ele disse que a loja não tem nenhuma responsabilidade sobre a mercadoria que já saiu do estabelecimento. Assim, gostaríamos de pedir diretamente ao senhor a substituição do produto ou a devolução do dinheiro pago pelo vidro de maionese, sob o risco de eu ou minha família nunca mais comprarmos em seu supermercado. Cordialmente, Eliane Aparecida dos Santos. Texto 2. Assunto: aquisição de livro. Senhores pais de alunos dos sextos anos do ensino fundamental, solicitamos a aquisição do livro que será usado no início do trabalho da área de língua portuguesa. O trabalho terá início na sexta-feira, dia 24/4, e é importante que todos os alunos tenham a obra nessa aula. História, a Brasileira. Autor, Ana Maria Machado, adaptação. Editora, Companhia das Letrinhas, atenciosamente, Rosana Seriman, coordenadora pedagógica, circular número 014/2008. Então, nós temos aqui a questão número 1, aponte características que permitem inferir que os dois textos são cartas. Então, eu vou trazer aqui um arquivo a qual explica o que é uma carta, quer dizer, a estrutura assim, praticamente de uma carta. Então, vamos lá. Primeiramente, local e data, o nome da cidade por extenso. Então, se você está, por exemplo, em Alfenas, 20 de novembro de 2020, né, por exemplo. O vocativo, pronome pessoal de tratamento de acordo com a função social do destinatário. Então, senhor, senhora, né, são exemplos de vocativos. No primeiro parágrafo, deixar clara a intenção para o destinatário. E aí, se tiver, né, segundo, terceiro e quarto parágrafo, né, vai ter aí a argumentação. O quinto parágrafo, eu reafirmo essas questões, isso se eu tiver aí uma carta em que eu vou convencer alguém, né? Uma carta, por exemplo, de vestibular, então o quinto parágrafo tem essa reafirmação. E por fim, eu tenho as assinaturas, né? Podem ser aí as iniciais ou, no caso, dependendo da prova, pode se identificar por extenso, ok? Vamos voltar no material. Voltando aqui no material, eu fiz algumas marcações, olha, caro, senhores, né? Isso é o quê? Dentro das questões que eu expliquei. E feito também cordialmente, atenciosamente. Às vezes eu não falei lá, mas se usa também essa questão de estar finalizando o texto. Então, como se fosse uma despedida, digamos assim, né? Mostrando que o texto está acabando. E nós temos aqui a assinatura. Então, é nessa perspectiva. Número 2, agora aponte diferença entre os dois textos. Então, ele vai falar
algo em específico, né? Uma reclamação e tal. E aqui, né, está pedindo algo. Então, essas são um pouco das diferenças, né? Mas aqui também você vai perceber que aqui coloca-se Fortaleza 7 de março, não é? E aqui já não se coloca. E aqui também tem a questão da circular, então pode responder nessas ideias. 3. Qual dos textos é uma carta de reclamação? Texto 1 ou texto 2? E qual deles é uma carta de solicitação? Número 4. Qual verbo indica que o texto é uma carta de solicitação? Então, você vai voltar, eu grifei aqui em roxo. Então, solicitamos a aquisição do livro que será usado no início do trabalho da área de língua portuguesa. Qual o verbo? Muito fácil, né? Então, responda aí a questão número 4 e finalize aí as suas atividades. Espero aí que você tenha entendido, né, a partir da nossa videoaula. Tenha uma boa semana e um grande abraço.